Como vai, amigos, irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical? Mais uma vez estamos aqui para aprender da Palavra de Deus, para estudar aquilo que o Senhor tem reservado para nós nesse dia de hoje. Você que está nos acompanhando pelo vídeo, vamos tentar fazer uma interação, nós e você, de modo que você consiga caminhar durante a exposição do livro de Gálatas. Então já pode abrir na sua Bíblia o livro de Gálatas e vamos nos referir a ele em alguns trechos. Carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta muito importante na história da igreja cristã. Nós temos um primeiro versículo de Paulo dizendo sobre a sua posição em relação aos irmãos em Gálatas. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, Paulo já introduz a carta aos Gálatas. Essa, segundo os estudiosos, é a primeira carta que Paulo escreve. E nós vamos sentir pelo seu conteúdo uma carta concisa, uma carta de um conteúdo de evangelismo, de um conteúdo que fala da graça salvadora de Jesus. Somos salvos pela graça, não pela lei, pela graça. E esse vai ser o modo de Paulo apresentar a sua defesa aos Gálatas contra um pequeno problema que estava acontecendo lá na saída dele. Paulo andou pela região Derbe, Listra, Icônio. Depois você olha um mapinha bíblico, você vai ver as cidades de Derbe, Listra, Icônio, e Paulo andou por essas cidades. E em alguns lugares apareceram outras pessoas pregando em cima do que Paulo havia pregado. E ele então sente a necessidade de voltar aos Gálatas, escrever esta enciclopédia bíblica da doutrina da salvação por meio de Jesus Cristo e a vida no Espírito. Paulo fala assim no capítulo 2, versículos 20 a 21. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo então já introduz a sua tese de que somos salvos pela graça, e ele quer mostrar isso aos crentes da Galácia. Primeiro, eu vivo pela fé em Deus, no Filho de Deus. Primeiro, eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Você vive pela fé, querido irmão, querido ouvinte. A nossa vida é através da fé em Cristo Jesus. Segundo, vou anular a graça? Paulo questiona. Se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Então, se pelas obras, por aquilo que a gente faz de bom, a gente acha que vai ser salvo, não é isso que Paulo está falando. Podemos ser pessoas boas e devemos ser, como resultado. Devemos fazer aquilo que agrada a Deus, como resultado do Espírito dele em nossa vida. Devemos fazer aquilo que Deus espera que façamos, o nosso testemunho de um Cristo vivo nas nossas vidas. Daí então nós vamos produzir fruto de arrependimento, produzir fruto da graça de Jesus em nossa vida. Mas o pessoal começou a inverter a história.
começou a dizer que primeiro eu tinha que fazer coisas boas para então eu sentir alegria. Primeiro eu deveria seguir a lei mosaica para depois então eu ter felicidade. Que a salvação da minha alma viria por eu estar obedecendo a lei. E Paulo fala assim, peraí, então Jesus Cristo não precisava morrer. Se Jesus Cristo morreu, ele morreu inutilmente, inútil. Porque é só obedecer a lei e você está salvo? Então cadê Jesus aí nessa história? Na realidade, por nós mesmos, nós não temos poder de obedecer a lei. Nós temos poder em Cristo Jesus de fazer a sua vontade e a lei se cumprir na nossa vida. Caso contrário, Jesus teria morrido inutilmente. A visão geral do livro de Gálatas, da carta de Gálatas, é a pregação do Evangelho de Jesus, que é a obra mais importante na nossa vida. O que mais importante pode acontecer com você, querido ouvinte, querido aluno, querido irmão em Cristo? O que de mais importante pode acontecer na sua vida? É você conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. As outras coisas vos serão acrescentadas. Mas essa é a essência da lição de Paulo. A pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E ele conhecia muito bem o Evangelho, ele conhecia o pensamento de João, ele conhecia o pensamento do salmista, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É o Senhor que me faz repousar em pastos verdejantes. É o Senhor que me faz repousar. É o Senhor que me dá uma vida tranquila. E João diz, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela fé, alcançamos a graça de Jesus que nos confere a vida eterna. Essa era a essência da pregação de Paulo em todas as cidades por onde ele passou. Essa era a essência da mensagem do Evangelho que ele queria deixar em todos os lugares, no coração de todos aqueles que aceitaram e conheceram Jesus como Salvador. Fé e graça. Não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo fala isso em suas cartas. Não por obras, para que ninguém se glorie. E Paulo ensinava isso continuamente. Então nós podemos admirar ali a imagem de um pasto verdejante e a imagem de uma pessoa adorando e orando com fé. Então, pela fé, ali está um homem ajoelhado numa escada, debruçado, humilhando-se na presença de Deus, pedindo misericórdia, pedindo orientação, pedindo sustento para a sua vida, para a sua família, conhecendo e reconhecendo que somente de Deus, através de Jesus Cristo, então ele reconhece pela fé que é Jesus o Salvador. Então aí a gente pode admirar esse pasto verdejante que o Salmo nos falou. Pasto verdejante, as ovelhas calminhas pastando, um riacho de águas cristalinas passando. Essa é a vida que nos espera, que nós almejamos dentro do nosso coração. Talvez não fisicamente, não vamos transportar essa imagem simplesmente fisicamente, embora seja um lugar muito lindo. Eu gostaria de estar refrescando meus pés ali. Mas pense agora no seu coração, quando você encontra Jesus, quando Jesus está com você, quando você encontra a graça salvadora, quando você reconhece que Jesus é o Salvador, aí então essa água tranquila,
passa a jorrar dentro do seu coração, trazendo-lhe graça, trazendo alegria, descanso, prazer na vida com o Senhor Jesus. Esse é o âmago da pregação de Paulo. Paulo então abre a sua carta aos Gálatas falando da sua posição como apóstolo. E depois ele passa a tratar dos assuntos que ele tem que tratar com a igreja. Lutero afirmou que a carta aos Gálatas é a minha carta. Martinho Lutero falou isso. A carta aos Gálatas é a minha carta. Ou seja, a carta que eu oriento a minha vida, o meu mapa de vida, o meu guia de vida, que me leva à vitória e que me leva e me conduz numa vida com Cristo, é quando eu leio a carta aos Gálatas. Martinho Lutero falava isso da carta aos Gálatas. John Wesley, grande pastor, pregador, que deu início ao movimento metodista na Inglaterra e na Alemanha, ele falava que ele só encontrou paz duradoura, a paz real, quando ele assistiu um sermão que foi lhe dado através da carta aos Gálatas. Isso marcou tão fundo no seu coração que ele mencionava isso nas suas pregações. Carta aos Gálatas me trouxe paz duradoura. A carta aos Gálatas, ela foi escrita por volta do ano 48, 49, depois de Cristo. Ao mesmo tempo, Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. Os estudiosos dizem que Tessalonicenses foi no ano 51, então 2 anos depois. Alguns estudiosos querem dizer que Tessalonicenses foi a primeira carta. Outros dizem que é Gálatas. Parece que a versão mais usual é de que a primeira carta que Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas, por volta de 48 e 49. Por que isso é importante? Porque é a primeira, a segunda, a terceira, isso tem alguma interferência na nossa vida? Nenhuma. Mas o que eu quero ressaltar aqui com esse dado é que se você analisar a carta aos Gálatas, depois você ler também a carta aos Romanos, se você ler a carta aos Coríntios, você vai perceber que o anseio de Paulo em transmitir o Evangelho Salvador de Jesus Cristo, ele está completo na carta aos Gálatas. A primeira, então já desde o começo, Paulo tinha muito claro no seu coração a doutrina da salvação por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma marca fundamental das cartas de Paulo. Não foi que ele foi ganhando esta visão e lá nas últimas cartas ele começou então a perceber uma ideia interessante da graça salvadora. Não. Paulo, desde o início, desde a primeira carta, ele já tinha certeza de que a salvação é pela fé, através da graça salvadora de Jesus Cristo em nossa vida, e não por obras da carne. Não é o meu esforço pessoal, não é a minha disciplina pessoal, não é a minha obra, não é eu fazer o bem, não é eu fazer assistência social que me leva a Jesus. Não. É a graça salvadora de Jesus que salva, que inunda meu coração, que me leva a rios verdejantes, a rios cristalinos, a pastos verdejantes no meu coração. Essa é a graça salvadora de Jesus. Aí então eu posso fazer o bem. Aí então eu posso realizar uma obra. Aí então eu estou apto a trabalhar para o meu Senhor Jesus Cristo. Paulo estava em Antioquia quando ele escreveu a carta aos Gálatas. Antioquia é um pouco a norte de Jerusalém. Só para os irmãos terem uma noção assim, um pouco geográfica, um pouco histórica do assunto.
Jerusalém era a capital. Em Jerusalém é que Pedro trabalhava com o Tiago e com João em Jerusalém. E ali é onde iniciou todo o cristianismo. O cristianismo nasceu em Jerusalém. Mas acontece que o evangelho de Jesus, ele foi, através de Paulo, Deus falou: você vai pregar aos gentios, aos estrangeiros, porque a visão até então, até este momento de Pedro, Tiago e João, era de que o evangelho de Jesus era para os judeus. Então os judeus do Velho Testamento, lá da lei de Moisés, lá dos profetas, esses judeus, eles aprenderam, então eles poderiam aceitar Jesus como Salvador. Mas ninguém mais poderia. Existia essa corrente, existia essa ideia de que o evangelho era só para os judeus. Mas acontece que, no caminho de Damasco, quando Paulo foi chamado para pregar o evangelho, quando Paulo foi pregar o evangelho, estava perseguindo os cristãos, quando Paulo estava com uma carta das autoridades para derrubar a igreja de Cristo que estava nascendo, quando ele foi chamado como senhor do exército, da lei dos israelitas, da lei judaica, para acabar com Pedro, para acabar com Tiago, para acabar com João, para acabar com os apóstolos, para acabar com os novos convertidos. Então, na estrada de Damasco, que leva a Damasco, então, que é mais ou menos na mesma direção dessa cidade onde ele se encontrava, que eu falei, Antioquia, quando ele estava nessa estrada, o Senhor Jesus veio ao seu encontro. O Senhor Jesus, até essa cena que foi comentada na lição passada, de Paulo caindo do cavalo. E ele literalmente caiu do cavalo mesmo, porque uma luz, de repente brilhou, que até o deixou cego, ele caiu do cavalo, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? E ali ele acha e encontra Jesus. O próprio Jesus estava falando com Saulo. E Saulo vem a se tornar o apóstolo Paulo, depois daquele evento de Damasco. E aí, ele começa o seu trabalho na região de Antioquia, que é ao norte de Jerusalém. Então, como eu falei anteriormente, Pedro, Tiago e João sediavam-se em Jerusalém, na igreja que começava, que nascia. Paulo se dirigiu mais ao norte, e ele foi designado por Jesus naquele momento: você vai levar o evangelho aos gentios, aos estrangeiros, aos não-judeus. E Paulo escreve em suas cartas: o evangelho de Jesus Cristo, tanto para os judeus, quanto para os gregos, quanto todos os povos, é salvação para todo aquele que crê. Essa foi a visão que foi dada a ele naquele caminho, e ele persegue essa visão durante toda a sua vida. Paulo começa a conversar então, começa a se preocupar, vamos então voltar um pouquinho para a nossa Galácia. Paulo fica sabendo que nas cidades onde ele havia implantado igrejas, que as igrejas estavam florescendo, nas cidades de Icônio, de Derbe, de Listra, na região. Alguns recém-convertidos que se tornaram autoridade naquela localidade, começaram
a ver que muitos estrangeiros estavam entrando para a igreja, se convertendo. Havia uma entrada de estrangeiro muito grande para a igreja. E aí, a liderança local ali começou a falar, não, espera aí, o evangelho é só para judeu. O que está fazendo esse monte de estrangeiro aqui? Eles falam um pouco diferente de nós, têm alguns costumes diferentes do nosso. Eles nem são circuncidados segundo a lei de Moisés. E realmente apareceu uma dúvida na cabeça daquela liderança local. Porque a lei de Moisés não havia sido rejeitada por ninguém, nem deveria ter sido rejeitada. Eles não tinham consciência por que Deus deu o Velho Testamento, por que Deus deu a lei, por que Deus instruiu os povos antigos na sua lei, para de repente vir Jesus Cristo e aparecer a salvação pela graça. Eles não estavam entendendo esse propósito. Eles aceitaram Jesus como Salvador. Eles creram na pregação dos apóstolos. Muitos foram salvos. Se os irmãos são lembrados no começo do livro de Atos, em um dia 3.000 se converteram. E a igreja estava crescendo, estava em franco crescimento e se espalhando pelo mundo na época. Mas devido à situação política da época, havia judeus em todas as cidades. E normalmente se começava a pregação para os judeus. E foi se criando uma mentalidade de que o evangelho era só para alguns. O evangelho era específico para alguns. Foi se criando essa mentalidade. E essa mentalidade estava muito implantada nas igrejas da Galácia. E eles começaram a acreditar desta forma. E aí os cristãos recém-convertidos, eles começaram a ficar tristes, porque eles aceitaram a Jesus, estavam felizes com a nova vida, eles conheceram o evangelho restaurador, seus corações estavam pulando de alegria. Sou um estrangeiro, mas eu estou conhecendo uma coisa nova. Estou conhecendo a Deus único e seu Filho Jesus, o meu Salvador. E a liderança daquele lugar começou a falar, não, vocês não podem receber Jesus. Interessante, né, que esse espírito de exclusividade a gente encontra até hoje nos nossos dias, não é verdade? Nós achamos que nesse lugar que nós nos encontramos, nesse salão, apesar de a gente não estar podendo se reunir, a igreja toda nesse salão, mas virtualmente nós estamos reunidos em espírito, você está aí na sua casa, nesse momento que está passando para você essa lição, eu também estou na minha casa. E nós começamos a criar um pensamento, isso pode acontecer, né? De que a Igreja Batista do Povo em São José é para nós só. Para esses 120, 150, 200, 300, ó que bom, são 400, mas somos nós, são 450, ai que maravilha, mas somos nós só. Nós é que temos a verdadeira palavra. Nós é que conhecemos realmente a interpretação da Bíblia, a interpretação dos fatos. É nós que conhecemos. Aquela outra igreja ali da esquina, eu acho que ela não é tão boa que nem a nossa. É muito bonito a gente amar a nossa igreja, a nossa congregação local. É muito bonito a gente amar uns aos outros e ter esse espírito de união, de unidade. Mas precisamos estar com o coração alerta de que esse espírito de unidade vem de Deus para todo aquele que crê em Jesus. A igreja de Cristo, então, ela
ultrapassa muros, ultrapassa paredes, ultrapassa países, línguas, nações. Existe um povo nesta terra que adora o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Existe uma multidão. Mas esse era o pensamento mesquinho da época. Eles estavam gostando daquilo que estava acontecendo. Eles estavam gostando do Evangelho. Eles estavam achando que aquilo era muito bom. A vida deles tinha melhorado. Talvez alguns tivessem até progredido na sua vida, porque deixaram de fazer aquilo que não podia e passaram a viver uma vida reta, uma vida melhor. E eles passaram a acreditar que aquilo era só deles, só para eles. E muita liderança local estava apoiando esse pensamento. E aí aqueles estrangeiros convertidos começaram a ficar tristes. Mas e aí, nós, como é que faz? Como é que foi? Mas se eu conheci Jesus e agora estão dizendo que não é para mim, tem coisa errada. E realmente tinha. E Paulo então se dirige lá, àquela região. E ele começa a conversar com Pedro. Pedro encabeçava a igreja já naquela época, junto com Tiago e com João. E Pedro, ele estava em dúvida. Nós vamos ler agora alguns trechos, nós vamos perceber que Pedro estava balançando. Pedro achava que o evangelho será, eu acho que o evangelho é só para judeu mesmo. Eu acho que o evangelho é só para judeu. Eu acho que essa turma está certa. Como é que nós vamos administrar isso em relação a esses que foram convertidos e são estrangeiros? Nós vamos ter que transformá-los primeiro em judeu, para depois transformar em cristão. Olha só o raciocínio, meus irmãos. Nós primeiro precisamos ensinar a lei judaica para esses novos convertidos, para depois eles poderem aceitar a Cristo. Mas eles já tinham aceitado a Cristo. Eles já tinham aceitado a Cristo. Tinha uma coisa errada, eles tinham sido até batizados. Aquilo criou um desconforto na liderança, em Pedro, em Tiago, em João e no próprio Paulo. Mas Paulo era muito firme na sua posição e foi a Pedro discutir esse assunto. E Paulo se coloca diante deles dizendo: eu fui judeu, perseguidor dos cristãos. Está lá em Gálatas 1, de 13 a 14. Eu fui judeu, perseguidor dos cristãos. É um primeiro argumento muito forte de Paulo. Vocês estão falando que só judeu pode ser cristão? Mas eu fui perseguido. Eu fui perseguidor. Eu era judeu e persegui cristão. Como é que fica isso? Parece que cristão não é a mesma coisa que ser judeu. Cristão é aquele que nasceu em Cristo Jesus. E judeu é aquele que é da nação judaica. Não tem nada errado até aceitar Cristo como Salvador. Eles também podem aceitar. Assim como os gentios também podem. Essa era a argumentação de Paulo. Assim como um judeu pode se tornar cristão, um estrangeiro pode se tornar cristão. Porque ser cristão não tem nada a ver com ser judeu. Era um paradigma, era um pensamento a ser quebrado na cabeça dos apóstolos. A igreja estava iniciando, a igreja era nova. 48, 49, 50 depois de Cristo. Então fazia pouco tempo que Jesus havia subido aos céus. A igreja tinha 20, 25 anos. Era uma igreja nova, mas estava crescendo, e esses assuntos iam aparecer mesmo.
E Paulo fala o segundo argumento: eu fui vocacionado no caminho de Damasco, que eu já contei para vocês e que vocês também já ficaram sabendo na outra aula. Eu fui vocacionado no caminho de Damasco. O que Paulo está dizendo aí? Eu sou judeu, então bastava eu falar, agora eu sou chefe, porque eu sou judeu, eu sou fariseu, dos melhores, fui educado aos pés de Gamaliel, um dos melhores professores da universidade daquela época. Então, era só eu bater no peito e falar, agora eu sou o chefe dos cristãos. Paulo falou, não, vocês estão pensando errado. Eu estava no caminho de Damasco e fui derrubado pelo Senhor Jesus no chão. Eu caí, eu fiquei cego. Ananias precisou vir orar comigo, tirar as escamas dos meus olhos, para que eu tornasse a ver. E a palavra me foi pregada por Ananias por 3 anos. Paulo teve um curso particular. Eu fiquei isolado por 3 anos, preparando-me para o meu ministério. E depois disso, e somente depois disso, Paulo foi ao encontro dos apóstolos, para ser homologado como apóstolo também, para se apresentar como um apóstolo também, e falar, eu também vou pregar Cristo, e Cristo crucificado, e Cristo ressurreto, e Cristo que voltará. Eu também sou apóstolo. Nós podemos ler lá em Atos, o Espírito Santo trabalhando no coração de Pedro. Você pode abrir lá em Atos 10, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 10. Mas um episódio muito interessante na vida de Pedro, que o Espírito Santo estava trabalhando no coração de Pedro. Isso é muito bonito, né? Isso é muito grandioso na vida cristã. O Espírito estava trabalhando no coração de Paulo. O Espírito estava trabalhando no coração de Pedro. Não foi nada feito ao acaso. Não foi nada feito por voluntarismo. Eu quero ser, então você é. Eu também quero ser. Não, então você é. Não existe isso. O Espírito Santo estava trabalhando em Pedro. Então vamos ler ali, nesse trecho que eu falei, Atos 10, de 9 a 14. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas do lençol, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-se Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Como que eu vou comer isso? Imagine um lençol com carnes de animais que ao judeu era proibido comer. Era proibido comer. Mas como eu vou comer isso? Então Deus falou assim naquela visão, não torna impuro aquilo que eu purifiquei. Então no trecho mais adiante, Pedro fala assim, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Atos 10, 34 e 35. Deus não trata com parcialidade. Qualquer nação, aquele que teme, Deus o faz justo e lhe é aceitável.
Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Que coisa! Então, sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo. Então Pedro falou, não adianta lutar mais. Eu não posso lutar mais. Porque Deus já tornou puro aquilo que eu estava pensando que era impuro. Depois Paulo fala assim, no capítulo 1. Não há outro evangelho. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja anátema. Anátema significa que seja excluído, que seja execrado, que seja reprovado. Mesmo que venha um anjo do céu pregar um outro evangelho, não existe outro evangelho. E aí posso fazer uma ilustração. Lua, por mais bonita que a lua possa ser, por mais iluminada que a lua possa estar, lua é lua, sol é sol. Olha que lua bonita, olha que luar maravilhoso. Essa chamada superlua, tirada com uma foto de uma lente muito boa. Aquilo não é sol, aquilo é lua. Ela pode refletir a luz do sol, mas é lua. É isso que Paulo está dizendo. Só existe um evangelho, o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outro evangelho. E Paulo repreende Pedro. Olha que coisa, hein? Pedro, que era o principal da igreja, Paulo que se converteu depois, Paulo que teve essa história de conversão, ele perseguia cristãos, caiu do cavalo, tornou-se um apóstolo, ele vem agora repreender esta visão limitada de Pedro. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Gálatas 2, de 11 a 14. Gálatas 2, de 11 a 14. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio aqui até Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Em que Pedro havia se tornado repreensível? Ele estava pecando, ele era repreensível porque ele foi pego em adultério, era repreensível porque ele estava num pecado terrível? Não. A doutrina que ele estava querendo defender era uma doutrina repreensível, porque não era a doutrina da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com todos os gentios. Isso é a Bíblia que está falando. E Paulo está repreendendo Pedro. Antes de chegarem, ele estava lá no meio dos gentios e comia, estava lá jantando com o estrangeiro daqui, o estrangeiro dali, dando risada, e eles estavam orando junto e lendo alguns trechos do Velho Testamento juntos. Quando, porém, chegaram aqueles que eram da circuncisão, e também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles.
Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, que é Pedro, na presença de todos: se você, que é judeu, vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? É isso que estava acontecendo naquele momento. Pedro estava vivendo com os gentios, então ele estava comendo a comida dos gentios, estava na casa dos gentios, estava conversando os assuntos que os gentios, estrangeiros conversavam, ele estava ensinando a Bíblia para eles, ele estava ensinando o que era Jesus, ele estava contando do tempo que ele andou com Jesus, ele estava testemunhando do amor de Jesus aos gentios, ele estava se identificando aos gentios. Quando chegou um judeu, ele largou o gentio: fica para lá, vocês são... E foi com judeus, fazer média com judeus. É isso que Paulo está falando. Esse é o fato grave que aconteceu naquela época. E aí nós vamos partindo agora para a conclusão e ver o coração de Paulo. Paulo, ele pega esse fato aí e ele não vai levando esse fato nas últimas consequências, ele não procura facção, ele não procura discussão, ele não procura briga, ele não procura inimizade com Pedro. E ele fala assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, fazendo um resumo geral, meus irmãos, antes de ler a última parte, que é a parte grandiosa do livro da carta aos Gálatas. Paulo prega em diferentes cidades da Galácia. Novas igrejas são implantadas. Paulo continua a sua viagem missionária e as igrejas ficam com seus responsáveis. Na Galácia surgem pregadores que vêm colocar na orelha dos galácios, vêm colocar ideia de que eles precisam primeiro cumprir a lei. Pedro fica dividido. Pedro, ele achava que era a graça de Jesus que salva, mas talvez ele ficou dividido, não, talvez fosse só para judeu mesmo. Pedro se divide. Os gentios recém-convertidos ficam tristes. Paulo então volta. Paulo volta para socorrer a igreja da Galácia. E debate com Pedro, mostrando que Pedro tinha se esquecido que a salvação é pela graça e não pela lei. Paulo então reforça a sua pregação e deixa escrito na sua carta de que há um caminho melhor, há um ensino melhor, há um valor muito maior na pregação do Evangelho, que é a salvação e a santificação em Cristo Jesus. E aí eu leio o capítulo 5, versículos 16 em diante. Vocês podem me acompanhar nessa leitura, nesse pedaço bastante conhecido pela Igreja de Cristo, que é o resumo da enciclopédia doutrinária do Evangelho de Jesus. Se você não está com tempo de ler a Bíblia toda, mas quer saber o resumo do Evangelho de Jesus, da salvação pela graça e da santificação da sua vida, leia esse trecho, Gálatas 5, de 16 em diante. E aqui é um trecho riquíssimo. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Que versículo lindo esse 16. Vivam no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem.
Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Conhecemos as obras da carne, é isso que Paulo está falando. E disso o Espírito nos libertou. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A carne luta contra o Espírito, e a carne produz estas obras, e os que praticam estas obras não herdarão o reino de Deus. Na linguagem infantil, a escola bíblica dominical infantil diz assim: se você fizer errado, você não vai para o céu. Uma maneira mais madura de falar é assim: você não vai herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você pode ser tão bom quanto você quiser. Não há lei para isso. Olha, só seja 10 centímetros bons, só seja um pouquinho bom, 1 quilo de bondade é o que você precisa ser. Não existe limite. Contra estas coisas não há lei. Se você quiser ser alegre, pode ser tão alegre quanto você quiser. Se você quiser ter paz, você vai ter tanta paz que você nem imaginou. Porque isso é fruto do Espírito. Se você estiver no Espírito, voltando ao trecho, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. O fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas, não há lei para isso. Mas o mais importante também aqui, agrupado a isso, queridos irmãos, queridos alunos, é que não há lei, mas elas só são obtidas pelo Espírito. Eu, você, nós não podemos ter paz sozinho por nossa decisão. Hoje eu vou ter paz, hoje eu vou ser alegre, hoje eu vou ser fiel. Não. O fruto do Espírito é somente se você abrir o seu coração, o Espírito habitar no seu coração. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que Paulo está dizendo? Olha toda essa confusão que vocês fizeram aí. Mas se vocês andarem no Espírito, se vocês viverem no Espírito, vocês vão andar cumprindo a vontade do Espírito. Se vocês viverem no Espírito, vão produzir o fruto do Espírito. E aí eu não precisaria estar me preocupando aqui, ó Gálatas, eu não precisaria estar me preocupando aqui com esses problemas, porque eu saberia que vocês estão produzindo o fruto do Espírito. Andemos no Espírito. Entenderam, meus irmãos? Andemos no Espírito. Leia a carta aos Gálatas.
Amém. Que Deus nos abençoe.